Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Vamos dar sequência aos nossos estudos aí na parte de estatística básica. Hoje nós vamos ver a distribuição de frequência. Observe que nas aulas anteriores nós vimos primeiro as medidas de dispersão de tendência central, que eram a média, a moda e a mediana, e depois as medidas de dispersão, que é a variância e o desvio padrão. Então, a primeira, as medidas de tendência central, você vai representar um conjunto de dados através de um único número, para que aquele conjunto de dados possa mostrar para o leitor, como se comportou a evolução daqueles dados, daquela pesquisa. Da mesma forma, a parte do desvio padrão e da variância vai mostrar o quanto eles se afastaram da média, o quanto esses dados estavam dispersos, em relação à média. Agora aqui na parte de distribuição de frequência, você vai apresentar para esse leitor todos os dados, só que de maneira organizada, em que a leitura desse conjunto de dados, da pesquisa, por exemplo, possa ser feita de maneira mais tranquila, e seja mais fácil, ele tirar determinadas conclusões desse conjunto de dados, ok? Então eu trouxe aqui um exemplo para que a gente possa estar trabalhando esse exemplo, para a gente ver aí como é que a gente organiza esses dados numa tabela de distribuição de frequência. Então aqui, nós temos aqui as notas de uma determinada turma, dos alunos de uma determinada turma, certo? Então se eu apresentar esse conjunto de dados aqui, dessa forma ou de outra forma qualquer, só os dados, para a coordenação da escola, por exemplo, vai ficar complicado dela fazer uma análise aí de realmente como é essa turma, se é uma turma boa, se é uma turma que tem muita gente acima da média, se não tem, qual é a nota que mais se repete. Então, nesse conjunto de dados fica difícil você ter assim, uma fotografia assim, mais transparente dos dados, tá certo? Então, o que a gente faz é uma tabelazinha de distribuição de frequências, que é o que a gente vai construir aqui nessa tabela aqui, tá certo? Nesses quadradinhos aqui, vamos construir a tabela de distribuição de frequência. Lógico que em questões como as questões do Enem, por exemplo, eles já vão trazer essa tabela. Então você vai só interpretar esses dados nessa tabela. Então aqui a gente vai construir uma tabela para a gente ver aí como é que se insere esses dados na tabela, tá certo? Isso facilita também na hora de você fazer uma questão que já vão lhe dar a tabela. Então vamos lá. Aqui na primeira coluna, nessa primeira coluna, vai ser a coluna das variáveis, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, variáveis. Ou a coluna da variável, tanto faz. As variáveis. Ou seja, vão ser esses dados aí, tá certo? Nessa segunda linha aqui, eu vou colocar os dados nessa coluna, eu vou colocar os dados em rol, ok? Ou seja, de ordem crescente, do menor para o maior, tá certo? É importante essa organização, ok? Então aqui no primeiro, a menor nota que você vê aqui que aparece é a nota 4. Então eu vou colocar aqui a nota 4, tá certo? No segundo quadrinho, eu vou colocar a nota 6, que é a próxima. No terceiro, a nota 7. No próximo, a nota 8. E, por fim, a nota 9. Nesse conjunto de notas aqui, ninguém tirou 10, tá certo? Então, nessa primeira coluna aqui vão ser as variáveis. Então, você coloca em rol para poder dar certo. Se você colocar o 9 aqui ou colocar de forma desordenada, a análise não vai ser correta. Na próxima coluna, vai ser a coluna da frequência absoluta. Frequência absoluta. Ok? Vou trocar o pincel aqui. Frequência absoluta. O que seria a frequência absoluta? A frequência absoluta é aquilo que realmente ocorreu. Tá certo? É quantas vezes aquele dado se repetiu. Tá certo? Aqui o 4, por exemplo, na frequência absoluta dos alunos que tiraram 4, o que é que eu vou ver aqui? Quantas vezes apareceu o 4? Tá certo? Apareceu 1, 2, 3 vezes. Então a frequência absoluta, a frequência absoluta desse dado é 3. Foram 3 vezes que apareceram aí a nota 4. Tá certo?
E na frequência absoluta é só essa contagem mesmo, né? 6 seria 1, 2, 3, 4. Então, 4 notas 6. Tá certo? 7. 1, 2, 3, 4, 5. 5 notas 7. Notas 8. 1, 2, 3. 3 notas 8. E notas 9. 1, 2, 3. 3 notas 9. Pronto. Então a frequência absoluta, que é a segunda coluna, você vai colocar quantas vezes esse dado se repetiu. Tá certo? Somente isso. A próxima coluna é a coluna de frequência relativa. Não é relativa, desculpa. Frequência acumulada. Frequência acumulada. Então, nós vamos preencher aqui a frequência acumulada do dado 4, 6, 7, 8 e 9. E para preencher essa coluna, você vai repetir a seguinte palavrinha, né? No máximo, tá? No máximo, ou então até, né? Ou no máximo, ou então até. Então, aqui, ó, a frequência acumulada da nota 4, ou seja, quantos alunos tiraram no máximo 4? Ou então, quantos alunos tiraram até a nota 4? Então, foram 3 alunos, tá certo? Todos os outros alunos tiraram mais de 4. Nós colocamos aqui em rol, justamente para facilitar essa análise aqui, tá certo? Então, quantos alunos tiraram até 4? 3. Ok? Nota 6. Então, quantos alunos tiraram no máximo 6? Foram 7 alunos. É a soma desses dois aqui, ó. 7 alunos tiraram no máximo 6. Os outros alunos tiraram mais de 6. Ok? Então, 7 alunos. É a frequência acumulada aí do dado 6, até o dado 6, né? Que você pode fazer somando, ó, esse com esse, né? Aí você vai obter aqui a frequência acumulada, tá? A gente não tem que estar somando tudo de novo, né? O 7, né? Quantos alunos tiraram no máximo a nota 7? Seria essa soma aqui, né? Ou então, 7 mais 5, né? 7 mais 5, 12. 12 alunos. Tanto faz você somar aqui, né? Somar essa coluna aqui, ó, como você somar daqui para cá. Mesma coisa, tá? Quantos alunos tiraram no máximo 8? Seriam 15 alunos, né? Como é que eu sei? 12 mais 3, 15. Ou então essa soma aqui. Então, na frequência acumulada, você vai estar sempre repetindo essa palavra, no máximo, ou então até tanto, tá certo? Para você poder preencher. E aqui, ó, o último dado, lógico, né? Quantos alunos tiraram no máximo 9? Isso aqui é o maior dos dados, né? É a maior das informações. Então, isso aqui seria o total de alunos, né? Que no caso são 18, né? Todos os alunos tiraram no máximo 9, né? Ninguém tirou 10 ou mais de 9. Tá certo? Então, essa é a frequência acumulada. É a segunda coluna. Ok? Vamos agora para a próxima colunazinha, que é a nossa coluna de frequência relativa. Frequência relativa. Agora sim a frequência relativa. A frequência relativa trata de porcentagem, tá certo? Nós vamos trabalhar porcentagens. Então aqui, o dado 4, né? Os alunos que tiraram 4. Então a pergunta é a seguinte: quantos por cento dos alunos tiraram 4? Aí você vai colocar em termos de porcentagem aqui. Então, se eu fosse fazer, né, a porcentagem, poderia fazer naquela regra de 3 aqui, né, que você coloca aqui os 18 alunos, né, todos eles, equivale a 100%. Então, 3 alunos, que foram os alunos que tiraram nota 4, equivale a X. Aí aqui você faz o meio pelos extremos, né? Fica 18x igual a 300, certo? Então, x igual a 300 dividido por 18. Aí aqui você resolve a divisão, você vai ter o termo em porcentagens. Mas para evitar, porque você vai fazer isso aqui para todos os dados, né?
Para evitar esses cálculos para cada um dos dados, né? E aqui só são 5, né? Mas pode ser tabela com 10, com 12, com 20, né? Então, para evitar tudo isso daqui, a gente pega um atalhozinho, né? Que é pegar o valor 3 e dividir pelo total. O total é 18, ok? Vou pegar aqui o auxílio da calculadora para a gente ser um pouco mais rápido. 3 dividido por 18, nós teríamos aqui 0,1666, né? Uma dízima periódica. E para transformar esse número que está na forma, né, decimal para a forma percentual, eu pego ele e multiplico por 100. Aí eu vou ter aí 16,666, né? Fazendo um arredondamentozinho só para uma casa decimal, eu vou ter aí 16,7%. 16,7% dos alunos tiraram 4 na nota, tá certo? Agora para o dado 6, né? Para a nota 6, quantos por cento dos alunos tiraram 6? Né? Foram 4 alunos. Então você faz aqui, ó, 4 dividido por 18. 4 dividido por 18, isso vai dar 0,222. Transformando para uma forma percentual, é multiplicar isso aqui por 100. Que vai me dar aí 22,222, tá? Fazendo um pequeno arredondamento aqui, você vai ficar como 22,2%. Ok? Aí você vai continuando. Nota 7. Quantos por cento do aluno tiraram 7? 5 alunos. Então, ó, 5 sobre 18. 5 sobre 18. Isso aqui 0,2777. Transformando para porcentagem, a gente quer em porcentagem, isso aqui vai dar 27,77, né? Fazendo um arredondamento aqui, ficaria 27,8%, né? Com esse número aqui, como ele é maior do que 5, né? Você arredonda para mais. 27,8%. Ok? O próximo, a nota 8, né? Quantos por cento dos alunos tiraram 8? Foram 3 alunos. Aí você observa que já se repetiu aqui, ó. 3% dos alunos equivale a 16,7. Você não precisa nem fazer o cálculo, você já sabe que 3 alunos, né, representam 16,7% do total. E o 9 também, né? É 3 também, então também vai ser aí 16,7% do total, ok? Então aqui nós temos a frequência relativa. Então a frequência relativa, ela se relaciona com os dados em relação à porcentagem, tá certo? Você vai calcular a porcentagem do que aconteceu para determinado dado. E agora, na última colunazinha, você tem aqui a frequência relativa acumulada. Vai sair aqui do quadradinho. Acumulada. Acumulada. Frequência relativa acumulada. Ok? Então, assim, se for relativa, você vai fazer em termos de porcentagem. Ok? Acumulada, então você vai fazer igual você fez aqui, ó. Tá certo? Você vai utilizar aquela palavra até, né? Ou no máximo, tá certo? Então a pergunta que eu tenho que fazer para preencher esse quadradinho aqui é: quantos por cento dos alunos tiraram no máximo 4? Tiraram no máximo nota 4. Quantos por cento? Tá aqui, ó, 16,7%. Para preencher esse, quantos por cento dos alunos tiraram no máximo 6? Aí você vai somar aqui, na acumulada você não somava, né? Mesma coisa aqui, você vai somar e colocar aqui. Ou seja, você vai fazer aqui o 16,7 mais o 22,2, tá? Aqui, ó. 16,7 mais 22,2. Você vai ter aí 38,9. 38,9% dos alunos tiraram aí no máximo a nota 6, ou até a nota 6, tá certo? Quantos por cento dos alunos tiraram no máximo 7? Se essa somazinha aqui, ou somar esse com esse, né? 38,9 mais 27,8. Você vai ter aqui 66,7%. Quantos por cento dos alunos tiraram no máximo 8? Vou somar aqui 66,7
mais 16,7. Você vai ter aqui 83,4%. E por último, quantos por cento dos alunos tiraram aí no máximo 9? Seria a totalidade dos alunos, né? A soma desse com esse, 83,4 mais 16,7. Isso aqui está dando 100,1%. Ora, quantos por cento dos alunos tiraram no máximo 9? Não são todos os alunos, né? Aqui não era para ser 100% não, professor? Por que deu 100,1%? Que erro foi esse aqui? Justamente dos arredondamentos que nós fizemos, tá? Então, por a gente ter feito esses arredondamentos, aqui no final vai ficar sempre 99, alguma coisa ou 100, alguma casinha decimal aqui. O que não pode acontecer é ter um erro muito grande, né? Chegar aqui e ficar 95 ou 104, tá? Tem que ficar aqui próximo 100, alguma coisa, 99, alguma coisa. Tá ok? Certo aí? Então, é assim que se preenche a tabela aí de distribuição de frequência. E a distribuição de frequência, ela também pode, né, ser simbolizada com um gráfico, né? Um gráfico, estilo gráfico cartesiano, mas a gente tem que ter cuidado aí na hora de interpretar esse gráfico, tá certo? Tem que fazer a interpretação como se você estivesse diante da tabela. Então, se eu for fazer aqui um gráfico num plano cartesiano, por exemplo, você tem aqui as notas nesse eixo e aqui a quantidade de alunos. Tá só alunos. Vou colocar aqui alunos. Como é que ficaria esse gráfico aqui, né? As notas, né? Então teve nota 4, teve nota 6, teve nota 7, 8 e 9. Gente, muito próximo. Então, quem tirou nota 4 foram 3 alunos. Então, você tem aqui, ó, uma colunazinha aqui, 3 alunos. Nota 6, 4 alunos tiraram nota 6. Então, uma colunazinha maior, 4 alunos. 7, 5 alunos. Colunazinha maior ainda, né? 5 alunos. 8 e 9, 3 alunos cabem. Então, muito cuidado na hora de interpretar esse gráfico aí, tá certo? Às vezes ele dá esse gráfico e pergunta quantos alunos tem nessa escola. Você não está explícito no gráfico, por exemplo. Quantos alunos tem nessa sala, na verdade, numa sala de aula? Não está explícito, você vai ter que somar aqui, ó, esses alunos aqui. Somar esses numerozinhos aqui, né, para dar 18. Assim, quantos alunos tiraram abaixo da média 6, abaixo de 6? Aí você tem que saber que é o 3, né? Ou no máximo 6, aí você tem que somar esse com esse. Então tem que se ligar nas perguntas, que às vezes quando traz esse gráfico aqui as perguntas são uma pegadinha aí bem maliciosa, você tem que saber interpretar, ok? Mas pessoal, era isso, tá? Distribuição de frequência. Geralmente as questões vão trazer essa tabela, mas você sabendo construir, fica mais fácil de você fazer a interpretação. Ok? Valeu, pessoal. Tchau, até a próxima.